Vai Oi, lá. pessoal, eu tô aqui com a Aline Castro, né, que ela é minha amiga, que ela estuda espiritualidade grega, na ciência da religião, e ela é muito fã de Tolkien, coisa e tal. E eu gostaria de falar também que vocês gostam de saber das gafes, que essa é a nossa segunda tentativa de gravar esse vídeo. Eu tô dando um baita trabalho para a Aline aqui. E, bom, para começar a falar de Tolkien, ele é um cara que ele gostaria, né, de fazer uma mitologia que fosse essencialmente britânica, né? Esse que era o objetivo dele ali no quando ele fez, por exemplo, que ele fez antes o Silmarillion e o Contos Inacabados, que são nada mais nada menos que uma forma resumida, né, dos History of Middle-earth e de todos os outros livros que ele tinha escrito. Que ele tinha escrito, na verdade, umas anotaçõezinhas, os esboços que depois foram organizadas lá pelo Christopher Tolkien, né? Isso pode mostrar seus livros. Exatamente, ó. Vamos Essas mostrar coisas aqui, gente. gigantes Isso aí. aqui é o History of Middle-earth, tá? Essas páginas, elas são bem fininhas, assim, é tipo páginas de Bíblia. Então aqui deve ter uns 1.700 páginas por aí. Eu digo que eu não sei exatamente o número, porque são divididos em 5 livros. E em cada livro a numeração começa de novo. Então eu teria que somar aqui as cinco né, livros para ver. Esse é o segundo volume, né, em que ele já vai falar mais especificamente acerca da Guerra do Anel, né, isso Uhum. já na Segunda Era, né, na Terceira Era também. No caso, na terceira, né, a segunda seria esse aqui, ele vai falar de diversas coisas, são vários. Aqui tem desde o Quenta Silmarillion, né? Aqui tem também o Ainulin Dale, né? Que seria o terceiro volume. Então, aqui, esses 3 volumes, eles englobam praticamente o imaginário do Tolkien todo, né? Eles trazem aí praticamente tudo que Tolkien criou, escreveu, imaginou, né? E o que o Christopher fez depois, ele foi compilando isso, né? Ele foi organizando essas anotações, ele foi trabalhando em cima delas para que elas adquirissem um todo racional, né? Alguma coisa que pudesse seguir, né? Um sentido, né? Que tivesse um sentido num todo. Mas basicamente Tolkien escreveu muito sobre a Terra-média. Né? Ele criou um mundo. Né? A gente pode dizer que ele criou um mundo inteiro, desde o começo, né? É. E é justamente esse o grande sentido da mitologia de Tolkien, né? Por isso que a gente pode dizer que Tolkien, sim, ele criou uma mitologia, né? Embora seja uma mitologia artificial, não seja uma mitologia desenvolvida, né, por povos, né, ao longo dos anos, né, dos séculos, etc. Ainda assim a gente pode falar de uma mitologia, né? Por quê? Porque Tolkien ele parte, né, de um princípio muito específico, muito importante para o mito, né, para a mitologia, que é uma narrativa de começo, uma narrativa de início. É uma narrativa que apresenta a origem do todo cósmico. Né? Cósmico aqui, a palavra em grego significaria todo, né? Englobaria tudo. Né? A origem da realidade como um todo. Né? Uhum. Quando a gente pensa em mito, a gente pensa em mitologia, a gente está pensando justamente nesse tipo de narrativa. A gente está pensando em narrativas que partem da origem primordial de tudo que existe, né? Então, por exemplo, quando a gente tem lá a narrativa dos nórdicos, né, que começa num grande abismo gelado e tem um local onde tem vapor, e desse abismo gelado com esse vapor se formaria um cubo de gelo, enfim, existe essa narrativa, né, que seria a cosmogonia nórdica, né? E existe, no caso da mitologia grega mais especificamente, existem diversas teogonias e cosmogonias. Eu vou explicar qual é a diferença, mas a cosmogonia mais conhecida e mais importante para os gregos seria justamente aquela de Hesíodo, né? Que ela chama teogonia, né? E ele vai tratar ali a partir de Caos, né? Que seria a primeira entidade que surge, né? Caos aqui, lembrando que não significa confusão e bagunça, né? Caos significaria uma abertura primordial, uma possibilidade primordial para que tudo possa existir, né? E a partir de caos tudo surge. A mãe terra Gaia surge, né? O Urano, céu estrelado surge, a noite eterna surge, né? E terra e céu se unem para formar tudo aquilo que existe, né? Então essa seria a cosmogonia de Hesíodo. E muito atrelado à cosmogonia, sempre vem uma teogonia. Né? Então, no caso,
gonia, né, origem, né, a expressão gonia significaria origem, e teos de Deus, né? Por quê? Por um motivo muito óbvio, né? Quando o ser humano ele pensa na sua origem, ele sempre vai pensar nessas potências tão primordiais, né, tão fundamentais, que para ele é sagrado, né? Para ele tem caráter divino. Né? Então, não apenas a Terra, por exemplo, né, que é a origem e nutriz de todos os seres, mas Uranus também, né, que seria o céu estrelado, aquele que se une à Terra, né? Tudo isso tem um caráter de sagrado. Né? Então, eles são divindades. Né, até chegar, por exemplo, no caso de Exildo, na terceira geração, que seria a geração de Zeus, né, e, consequentemente, dos seus filhos, diversas outras entidades divinas vão surgindo, né, e vão se estabelecendo como as potências primordiais da realidade, né, que é o que a gente entende como uma mitologia, né, quer dizer, uma narrativa de origem primordial, com os seus deuses, as suas divindades, as suas potências, os seus poderes, né, que vão se tornar aí enfim, a mitologia, né? E Tolkien faz exatamente isso, né? Então, o Tolkien, ele era um estudioso, né, um acadêmico, ele fez muitos trabalhos acadêmicos sobre filolinguística. Ele trabalhou muito tempo como professor de inglês, né? E no caso essa conexão da linguagem com o que você pode contar das histórias, né? Como a linguagem como um veículo para essas histórias era uma coisa que era muito importante para ele. E o que você tem para Muito. comentar disso? Era o fundamento para ele, É. né? Era o grande fundamento. Existe uma noção, né, de que, na verdade, o Tolkien ele teria criado idiomas, né? Porque ele amava criar idiomas, né? Como linguista que ele era, e era um excelente linguista. Ele gostava de criar idiomas e ele sabia da necessidade de um povo para expressar esse idioma, né? De pessoas que falassem aquele idioma. E foi justamente nesse sentido que ele começa a criar, ele começa a desenvolver todo esse imaginário que a gente conhece tão grande, né? Por quê? A relação entre mito e linguagem, ela é muito próxima, ela é muito interconectada, ela é fundamental, né? Quando a gente pensa em mito, a gente necessariamente está pensando em linguagem. A gente está pensando em histórias, em narrativas que são transmitidas, né, através da linguagem, principalmente da linguagem oral. Né? Hoje a gente tem a linguagem escrita, a gente lê livros, mas a gente tem que lembrar que até mais ou menos ali no século IV antes de Cristo, né, essas lendas, esses mitos, Homero, Hesíodo, eles narravam, né, para um público, né, acompanhado de música. E essas histórias elas eram contadas oralmente, não tinha livro, não tinha escrita, não tinha você ler, né? Eles guardavam isso na memória, então a memória tem um papel essencial também. É outra potência sagrada para os gregos, a Mnemosine, a Titânia de Mnemosine, né, que se une a Zeus para criar justamente quem? As musas. Né, as musas, aquelas que expressam, né, toda a memória, toda a realidade por meio das artes, por meio da poesia, por meio da música. Né, e isso está muito presente em Tolkien. Então, Tolkien sabia dessa relação, dessa interconexão. Inclusive, ele tem até um livro, né, que ele fala sobre isso, que seria aquele livro Árvore e Folha. Né, ele fala exatamente sobre essa necessidade intrínseca, né, é, imensa, né, que tem entre mito e linguagem. Quer dizer, o mito ele se narra por meio da linguagem e a linguagem, por sua vez, ela se expressa, né, quando a mitologia é expressa, né? Quer dizer, você utiliza-se dela e você faz com que ela se perpetue no tempo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que os idiomas modernos eles foram estabelecidos, por exemplo, o português por Camões, né, e Lusíadas, né? Nada mais é do que a linguagem sendo estabelecida por meio de uma narrativa. Né, que é uma narrativa fantástica. Né? No caso, por exemplo, e no italiano, né, o italiano moderno, que a gente entende por italiano, seria a partir ali da Divina Comédia de Dante. Né? Então, quando a gente entende essa aproximação tão profunda, né, e tão mútua entre linguagem e mito, a gente consegue perceber essa necessidade que Tolkien tinha de criar povos que pudessem expressar
esse idioma, né? E que esse idioma pudesse ser utilizado ali no dia a dia deles para contar suas histórias, né? Lembrando, uma coisa que eu até esqueci de falar no primeiro vídeo, tô vendo, que todas essas narrativas, né, que são passadas para nós, elas são escritas, né? Quer dizer, tanto o Hobbit quanto o Senhor dos Anéis são escritos, né, deixados por Bilbo e depois por Frodo, né? E quando a gente pensa também aqui no History of Middle-earth, a gente vai ver que tem um sujeito aqui que vai atrás dessas narrativas, né? Ele vai procurar, né? Eu até esqueci o nome dele, depois eu tenho que lembrar. Ele vai procurar pessoas que pudessem narrar para ele essas histórias, né? E ele faz um grande compilado que seria justamente o History of Middle-earth. Então, todas essas histórias elas estão numa espécie de uma metalinguagem, né? Elas estão presentes em narrativas, né? Que pessoas escreveram acerca delas. Então, essa relação é profunda, é uma relação intrínseca, né? E a gente pode pensar também na questão da linguagem como um meio de se expressar a realidade, né? Que é aquilo que a gente tem, por exemplo, em Hesíodo, quando as musas vão buscar Hesíodo, né? Hesíodo era um pastor, né? Ele ficava ali pastoreando suas ovelhinhas, e as musas dizem a Hesíodo, né? Até abrir aqui a Teogonia, né? Elas dizem, assim falaram as virgens do grande Zeus verídicas. Por cetro deram-me um ramo, isso é Hesíodo falando, a um loureiro viçoso, colhendo o admirável, e inspiraram-me um canto divino, para que eu glorie o futuro e o passado. Impeliram-me a linear o ser dos venturosos sempre vivos, e a elas primeiro e por último sempre cantar. Quer dizer, a partir dessa expressão das musas, né, desse poder, desse encanto que as musas exercem em Hesíodo, toda a realidade desvelada, né? Toda a realidade se apresenta, né, a todos aqueles que estão escutando, e ela é, por fim, desvelada a todos, ela, por fim, expressa, né, toda a realidade que foi, que é e que será. E o que é isso, né, senão aquilo que acontece no próprio Ainulin Dalê, né? Aí a gente pode pensar, né, naquilo que é a origem de tudo, né, no Ainulin Dalê, né, que seria justamente a canção, a música, que é a música, senão uma forma de linguagem, né? E a partir dessa canção tudo se forma, né? Tudo se estabelece, tudo se dá, né? A própria origem material de tudo, de Arda, né? Da Terra-média, ela é a partir de uma música, de uma expressão musical dos Ainur. E a partir da qual tudo se desvela, né? Tudo se apresenta, né? O próprio Eru fala, né? Eu estou dando um tema para vocês e a partir desse tema eu apresentarei coisas maravilhosas, né? Ele diz isso. Então, você já falou aí um pouquinho sobre a história lá dos Ainur, que criaram o mundo, coisa e tal, que é a história cosmogônica do Tolkien. E Exatamente. eu vou falar outra coisa aqui que você não gosta muito, mas pode ser que tenha, né, os seus Eu paralelos, só porque o levanto Tolkien ele era... objeções, só levanto É, objeções. enfim, porque o Tolkien ele era cristão e o Eru ele tinha uma dinâmica muito parecida com o Deus cristão, né, o Deus da tradição judaica, o Yahweh, o Elohim, e que ele nessa questão de que todos os espíritos, toda a criação serve à vontade dele, e no caso os Ainur, que muitas pessoas falam que seriam como anjos, só que eu só vejo eles como anjos nessa primeira parte do Ainur Lindalê, porque tem ali que os anjos eles também gostam muito de tocar música, eles só existem para cumprir a vontade de Deus, né? Só que na questão dos Ainur, lá, depois que eles vêm para a Terra, aí a dinâmica já muda completamente, que eles ficam sendo como deuses, né? Como eles são chamados, os Valar, os poderes do mundo. Exatamente. E queria que você elaborasse um pouquinho aí Claro. nessa questão. É aquela coisa, né? A gente tem sempre que pensar de forma a não querer simplificar tanto as coisas, né? Porque quando a gente pensa em Tolkien, a gente obviamente não tem como não pensar no cristianismo. É impossível, seria mentira minha, né? Seria uma idiotice minha falar
que não há influências cristãs, né, na mitologia de Tolkien. É claro que há, né, o próprio Eru, inclusive, né, ele diz aqui, né, pois eu liguei em vocês, né, eu liguei a vocês a uma chama imperecível. Quer dizer, tudo isso tem relação com o Deus judaico-cristão, com certeza, sem dúvida, né? Não tem como nós negarmos isso, não tem como nós negarmos essa característica de transcendência de Eru, né? Quer dizer, ele é aquele que está no começo de tudo, né? Quer dizer, havia Eru, o Uno, né? Quer dizer, ele era único, né, no mundo inteiro. Agora, é claro que o problema, né, quando você falou que eu não gosto, o que eu levanto algumas objeções, né, é a pessoa querer, na verdade, colocar como se a única influência de Tolkien fosse a Bíblia. Né? A única, quer dizer, isso aqui é tudo uma grande metáfora para a Bíblia. Né? Olha, tinha lá Deus e Deus cria justamente o mundo e cria os anjos, que são os Valar, e os Valar vão para a Terra cuidar das pessoas. Eu, particularmente, acho simplista. Né? Eu acho que não é a única influência de Tolkien e não poderia mesmo ser. Como a gente estava mesmo comentando, né, há pouco tempo, Tolkien ele é um linguista, então ele tem acesso a muitos textos. Tolkien sabia grego, Tolkien sabia inglês antigo, Tolkien sabia alemão antigo. Ele tem acesso a diversos idiomas. E como ele tem acesso a esses idiomas? Através das narrativas, através dos textos. Né? Então é impossível negar, né, a influência da Bíblia judaico-cristã em Tolkien, mas também é impossível negar a influência da Grécia, é impossível negar a influência dos nórdicos, é impossível negar a influência dos celtas, é impossível negar a influência dos finlandeses, né? Então, o que Tolkien cria, na verdade, ele não cria uma metáfora, ele não cria uma alegoria. Né? Muitas pessoas falavam na época, ele está criando uma alegoria à Segunda Guerra Mundial, e aí ficava aquela coisa meio, essa luta contra Sauron, na verdade, é a luta contra os nazistas, é a luta contra Hitler, né? E foi justamente contra isso que ele falou na época, olha, eu não estou criando alegoria aqui de Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade, a minha história é muito mais profunda do que isso, né? Como eu tinha comentado antes, essa questão do bem e do mal, ela é atemporal, Totalmente. nunca é conectada só a uma época. Você sempre tem o cara do bem, o cara do mal. Desde sempre. É uma narrativa que sempre está se repetindo, tanto na vida real, né? As pessoas tomam esses papéis para si, como foi no caso do que aconteceu na Segunda Guerra, diversas outras que tiveram ao longo da história. Exatamente. Né? E não só a narrativa do bem e do mal, né? A narrativa de criação, a narrativa de início, né? A narrativa do princípio dos tempos, né? etc. Isso tudo está presente em muitas. Isso tudo está presente em muitas mitologias, né? Uhum. E o que eu ia comentar que separa de vez do pessoal que acha que os Ainur são anjos é que quando os Valar eles vão para a Terra e eles se transformam nos poderes do mundo, eles agora eles são responsáveis por mudar o mundo, que isso não era o papel de nenhum anjo, por exemplo. Isso é mais uma coisa de deuses dos panteões gregos, nórdicos, coisa e tal, que eles cuidam tanto, como eu falei antes, de aspectos da natureza, dizendo assim, natureza mesmo da terra e tal, e também da natureza humana. Exato. Que eles cuidam de, tipo, da guerra, sei lá, que a gente tinha falado umas coisas bem interessantes da semelhança do Manoé com Zeus, o Humo, que é representado muito parecido com o Poseidon, né? E isso é muito interessante. É exatamente isso, né? Quando os Valar eles deixam aquele cosmos primordial, né, onde está Eru, vamos colocar assim, eles assumem em Arda um papel muito semelhante ao panteão grego. Sim. Né? Muito semelhante. Então, quer dizer, eles são poderes do mundo. O que seriam os deuses gregos serão potências fundamentais do mundo, né? Você tem a potência da guerra, que é Ares, você tem a potência do amor, que é Afrodite, você tem a potência dos céus, do poder dos céus, que seria Zeus, o poder em si, você tem a potência dos mares, que é Poseidon, né? Você tem, por exemplo, sentimentos humanos também, né? Assim como na Grécia você tem Phobos, você tem Afrodite, né?
Você tem também aqui, você tem Niena, né, que seria aquela que cuida do pranto, né, que cuida das lágrimas daqueles que perderam alguém, que pranteiam, do luto e etc. Então são, como a gente estava comentando antes, né, são características humanas que são sagradas para esses povos, né, que assumem uma dimensão divina. E é justamente nesse sentido que os Valar existem. Né? Para os povos da Terra-média, eles são deuses, eles são divinos. Tanto que quando os elfos, né, eles vão fazer as suas orações, eles oram a Varda. Eles não oram a Eru, eles oram a Varda. Né? Eles fazem as suas orações aquela que eles mais amavam, né? A Valar mais amada, que seria Varda, né? Aquela do manto das estrelas e etc. Muito bonito, Isso. né? Que a gente poderia fazer um paralelo entre Uranus, né? Céu estrelado em Exíodo e etc. Então seria muito simplista, né? A gente coloca, eles são anjos que foram para a Terra cuidar dos seres humanos. Não, né? Eles não são anjos, eles assumem um papel muito mais de panteão. Né, esses panteões que são encontrados não só na mitologia grega, mas na nórdica, né? Enfim, né, em diversas outras. Então seria muito simplista essa questão de você pegar a Bíblia e fazer um paralelo, colocar, olha, Eru é Deus, vamos caçar um Jesus aí, né? Porque em algum momento ele vai aparecer. Enfim, seria muito simplista, né? Eu particularmente acho que essa objeção deve ser levantada no sentido de Tolkien teve muitas influências. Ele conhecia muitos idiomas, ele conhecia muitos textos, ele conhecia muitas mitologias, ele era um mitólogo. Né? E, consequentemente, ele sabia quais eram os princípios primordiais do mito que permitiram ele a criar, né? A fazer toda essa junção. Né? Quer dizer, você tem um deus uno, mas você também tem um panteão, né, de deuses ali. Né? E outro aspecto aqui, esse deus ele deixa uma liberdade muito grande para os outros, os Valar, de criarem o que eles quiserem. A única vez que eu lembro que o Eru ele foi lá repreender algum deles foi Aulé, quando ele criou os anões. Ele falou: Ei, o que você está fazendo aí? Eu não te permiti você criar essa vida agora. Enfim. É verdade. Só que depois ele adota os anões como sendo filhos adotivos dele, que isso é bem legal também. O legal do Eru, né, é que, bem, a impressão que dá é que ele parece muito, ele tem um pouco daquele deuses estoicos, né, que agora eu te falei que eu estou estudando estoicismo, né, o negócio eu tô quente aqui em Sêneca e etc. Aquele deus que comanda e organiza todo o cosmos no sentido de tudo ter um sentido, né, tanto que quando os homens morrem, né, eles têm um papel primordial, né, no todo cósmico, né? Então existe esse princípio, né, de que até os homens que não vão para a casa de Mandos, né, eles teriam um papel primordial a ser cumprido, né, ali no cosmos, né, no todo. Então a gente pode fazer o paralelo entre esse Eru, né, claro, Deus judaico-cristão, né, e outros tipos de pensamento sobre o divino também, porque não existe só o Deus, essa ideia de transcendência total do Deus judaico-cristão. Existem diversas outras interpretações do divino, do sagrado, que a gente pode analisar também, né? E com certeza o Tolkien teve contato com isso, ele era um linguista brilhante, ele conhecia esses textos, né? Conhecia o grego, o latim, com certeza, isso é fato, né? Isso não tem nem como uma pessoa que estudou na Inglaterra, né? Na época em que ele estudou, não conhecer esses idiomas. Até hoje eles fazem esses idiomas, né? Nas faculdades de línguas clássicas, né? Infelizmente aqui no Brasil que a gente não faz, né? Agora que está começando a surgir grego, latim, né? Mas lá já é uma coisa natural já, né? O cara estudar grego, latim, etc. Então, sobre a questão do anel, que o Tolkien, ele se inspirou... Tem um pessoal que fala que ele se inspirou, né, no Anel dos Nibelungos, que narra essa história dessas entidades que brigam por causa de um anel de poder, coisa e tal. Só que essa história do anel remonta a um negócio bem mais antigo, que desde lá com o Platão, não é isso? Na República, que temos a história do anel de Giges. E aí? Nossa, você essa elabora isso? história, né? Eu acho que você lembra, né? Quando eu achei, a primeira Sim, coisa que eu fiz foi te mandar, porque a gente estava verdade. justamente trocando ideia. E como eu te falei, né, que eu estou fazendo o meu mestrado em ciência da religião com ênfase em espiritualidade e filosofia grega, eu acabei tô lendo a obra de Platão de cabo a rabo, né? Porque a minha ênfase é Sócrates, né? Então não teria como não ler Platão. E eu encontrei essa história, né? E eu lembro que eu fiquei impressionada, né? Eu fiquei surpresa
porque é uma história muito significativa, né? Ela vai ter conotações éticas evidentes para Sócrates. Eu vou ler esse pedacinho aqui, né? Que eu tinha até lido antes, para o pessoal entender como que é parecido, né? Bem, esse sujeito que chama o Giggs, né? No caso seria Giggs, o Lídio. Então, né? O Giggs, ele na verdade, ele teria encontrado um corpo, né? Na estrada, e ele encontra nesse corpo um anel. Né? Então aí ele fala, né? Encontra um cadáver que parecia ter proporções superiores de uma pessoa. O corpo estava nu e havia um anel de ouro em um dos dedos de uma das mãos. Ele apoderou-se do anel e saiu dali. Usou o anel na costumeira reunião mensal dos pastores, na qual eles eram feitos relatórios a respeito do estado dos rebanhos, etc. Enfim, né? Isso é Sócrates narrando, tá, gente? E enquanto estava sentado, aconteceu de dirigir o engaste do anel para si mesmo, rumo à palma de sua mão. No caso, a diferença seria aqui no anel no anel de Tolkien, só de você colocar o anel, ele já te tornaria invisível, que você teria que girar o engaste, né? Ao fazê-lo, tornou-se invisível para os que estavam sentados próximos de si. E eles continuaram a falar como se ele tivesse ido embora. Em pasmo, ele voltou a tocar o anel e, virando o engaste para o exterior, tornou-se visível. Testou o anel visando a confirmar se realmente possuía aquele poder, e não restava dúvida de que possuía. Virando o engaste para o interior da mão, tornava-se invisível. É interessante, né? Porque o Sócrates ele narra essa, bem, toda a República ela vai ter um sentido de provar, de demonstrar, né? Sócrates ele quer demonstrar, né? Indo contra um sofista que debatia com ele, o Trasímaco, né? O Trasímaco que dizia, olha, na verdade, você ser injusto e você esconder a sua injustiça e passar por um indivíduo justo é extremamente compensador, porque você vai poder agir com injustiça, vai poder fazer o que você quer, contanto que você passe por um indivíduo justo, não tem problema. E o Sócrates ele quer refutar justamente isso, né? E ele utiliza essa história para apresentar uma questão ética, quer dizer, se você conseguir se tornar invisível, se você conseguir se esconder a sua injustiça, ainda assim você agiria justamente. E essas questões éticas, né? O pessoal fica, mas o anel do Senhor dos Anéis não tem questões éticas. É claro que ele tem, né? No caso, a gente vê isso principalmente na figura do Gollum, né? Do Gollum. O Gollum, né? Ele se corrompe completamente em corpo e alma, né? Quando ele usa o anel, e lembrando que o primeiro uso que ele faz, né, para adquirir o anel, e o primeiro uso que ele faz é a partir de um assassinato, é a partir de um homicídio que ele comete, né, contra o amigo dele, o Beagle, né? E a partir daí ele começa a se corromper rapidamente e completamente, né? Que é o que Sócrates diz, né? Olha, você agindo injustamente, é claro que ele não vai falar que a pessoa vai se transformar num monstro externamente, né? Ele não vai falar isso, mas você agindo injustamente, essa é a grande conclusão a que chega a República. Você será infeliz. Você será mais infeliz do que aquele que age com justiça, mesmo você escondendo essa injustiça, mesmo sendo uma injustiça, né, que você comete escondido, que você comete invisível, né? E essa é a grande conclusão, né? Sócrates vai falar daquele grande injusto que é o tirano, né? E o quanto o tirano é infeliz, né? Na verdade, por mais que ele seja um tirano, por mais que ele mande nas pessoas e que ele faça o que ele quer, ele é profundamente infeliz, né? Essa é a grande conclusão a que Sócrates chega na República, né? Que você ser justo é melhor do que você ser injusto, que você agir bem é melhor do que você agir mal, né? E é justamente isso que Tolkien vai trabalhar com o seu anel, né? Quer dizer, Bilbo ele adquire um anel, né, de uma forma e ele tem a opção de poupar o Sméagol ou não, né? Naquele momento ele adota uma atitude de piedade, né, de caridade para com o outro e consequentemente o anel não tem nele a força, né, que ele tem no Gollum, né? O anel não ganha ele de forma tão forte, né? Tanto que ele não se transforma num monstro, né? Só no finalzinho ali que ele acaba já começando a querer, né? Ele acaba ficando um pouco ganancioso, né? Em relação ao anel, ele não quer dar o anel pro Gandalf, o Gandalf fica fazendo ele dar, né? Fica obrigando ele. Só naquele finalzinho, quer dizer, já se passaram anos, né? Por quê? Porque são pessoas que agem de forma completamente diferente. Então é claro que o anel em Tolkien vai ter uma conotação ética, né? E a gente, claro, o que a gente estava comentando antes, né? Não dá para a gente dizer de onde Tolkien tirou essa história. Não dá para a gente dizer que ele tirou 100%
né, lá do Anel nos Nibelungos. Não dá tampouco para a gente dizer que Tolkien tirou essa história da República. O que a gente pode dizer com quase toda certeza é o seguinte, que na verdade esse imaginário desse anel de poder com conotações éticas, ele está presente em praticamente todas as mitologias. Ele está presente em diversas narrativas humanas. Por quê? Porque está presente no imaginário humano, né? Os Verdade. artefatos de poder, né? Não só o anel, mas você tem diversos outros artefatos, né? Que tem algumas implicações, né? O uso ou o desuso da própria mágica, né? Como você usa a mágica, se você usa para o bem ou usa para o mal, você usa o seu poder para o bem ou para o mal, né? Em Tolkien você vê isso muito também. Então, sim, há conotações éticas, né? Eu acho que é um paralelo muito interessante a ser feito, né? Sendo essa história, né? Do Anel de Giggs, né? E o Anel de Tolkien, né? O anel que geraria toda aquela guerra, né? O pessoal gosta, o pessoal associa muito facilmente, né, as histórias de Tolkien à mitologia nórdica, porque tem uns elementos mais explícitos. Externo, né? Explícito, exatamente. Exatamente. Isso. Como as raças que ele pegou, né, os elfos, os anões, mas olha o tanto de coisa de paralelo grego que a gente encontra. É o que a gente estava conversando, né, gente? Tolkien teve É, muitas influências. Com certeza a mitologia nórdica influenciou ele muito, né? As runas, você tem os anões, você é, tem os elfos, né? Você tem todo aquele mundo. Agora, não dá para dizer também que Tolkien não conhecia a mitologia grega, já que essa é uma das mais estudadas, né, e aprendidas no mundo ocidental. Afinal, sim. ela é a base para o nosso próprio mundo ocidental, para a nossa filosofia, para tudo, né? Ele Então, era um nerd em tudo isso. né, exatamente, com certeza, ele era um nerd, ele conhecia essas histórias, né? Então, essa conversa acabou ficando muito longa e eu achei que seria melhor eu dividir em duas partes. Portanto, ainda vai lançar um outro vídeo, né, continuando essa conversa. Então, foi isso por hoje. Obrigado e até a próxima.